Se você quer começar a mudar sua vida financeira, saiba que você tem um grande inimigo pela frente, que é simplesmente o seu próprio cérebro. O seu cérebro ele é programado para economizar energia, para tomar decisões rápidas, para justamente não gastar energia ao longo do seu dia. E quando você quer mudar um hábito, quer mudar uma rotina, quer fazer algo novo, você vai precisar demandar de energia. Afinal, você vai precisar tomar decisões novas que não vão ser fáceis para você, você vai precisar tentar racionalizar muitos processos ao longo do dia, que não é algo habitual para o seu cérebro. E o que ele quer fazer? O tempo todo te sabotar e voltar para a programação normal dele, que é o que ele já está acostumado e sabe que vai poupar energia. Por isso que você ficar olhando para planilhas, você ficar olhando para aplicativos, não é a única solução. É sim um caminho que você vai seguir ao longo do processo, mas é muito importante você entender coisas que estão te sabotando. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu quero te mostrar 7 coisas que eu mudei na minha vida e que eu tento mudar na vida das famílias que eu atendo aqui no planejamento, que a neurociência explica muito bem. E a primeira delas é a diminuição de ruído ao longo do nosso dia. Voltando para esse assunto do cérebro, lembra que eu falei que o nosso cérebro não é programado para as coisas atuais? E eu digo isso porque a última evolução significativa que o nosso cérebro passou foi de 100 mil a 300 mil anos atrás. E pensa como era a nossa vida há 100 mil anos atrás. Era basicamente, tem um tigre na sua frente? Meu amigo, ou você mata ou você morre. Não tem muita solução. Ou você avança ou você tenta fugir de alguma forma. Que é completamente diferente das coisas que a gente tem que fazer hoje em dia. A gente tem que analisar relatórios, a gente precisa analisar softwares, a gente precisa fazer 1 milhão de coisas que o nosso cérebro, honestamente, não está mais programado para fazer isso. E quando a gente começa a incluir ruídos na nossa vida, isso piora em 1 milhão por cento. E o que eu quero dizer com ruídos? Atualmente você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir o seu WhatsApp ali para você olhar as mensagens. Você vai para uma reunião, você não fica só atento na reunião. Provavelmente esse vídeo aqui você está assistindo com outras abas abertas. Quando você vai almoçar, você está no YouTube. Quando você vai na academia, você está ouvindo música no Spotify. Quando você está dirigindo e está no trânsito, você está ouvindo algum podcast. Você percebe que ao longo do nosso dia, nosso cérebro não tem mais descanso. Você não para mais, não deixa mais tempo disponível para ele descansar. E existem muitos estudos hoje que mostram que esse tempo de descanso, esse tempo ocioso, era o que fazia nosso cérebro se recuperar e inclusive ter ideias geniais. O modo de criatividade, principalmente, é acionado no modo ocioso. E o que tudo isso faz? Hoje você sabe que as redes sociais elas trabalham com atenção. Mas não é só com atenção. Eles querem puxar sua atenção porque você sabe que ao longo do tempo você vai cansando. O seu cérebro, de novo, não é programado para ficar 2 horas ouvindo um podcast, ficar atento o tempo todo. Quando você está rolando o feed, começa a aparecer propaganda daquela roupa que você queria, daquele curso que você quer comprar. E como você está cansado do dia, está exausto, o seu cérebro já não está mais entendendo nada, o que vai acontecer? Compras impulsivas. Então você quer começar a diminuir essas compras impulsivas e melhorar os seus gastos? Faz um teste. Diminui os ruídos no seu dia. Tenta por uma semana que seja, vai ser muito incômodo, eu sei, mas tenta, só para você sentir. Não mexe no Instagram, não mexe no YouTube, exclui o iFood, exclui a Shein, só para você ver como os seus gastos, ou pelo menos a sua vontade de gastar, passa excessivamente. Ah, Kaique, excluir tudo vai me causar um incômodo muito forte, eu não vou conseguir. Então foca em um aplicativo. O seu problema, por exemplo, é fazer compras na Shopee? Exclui o aplicativo da Shopee e não entra na Shopee por uma semana. Eu aposto com você que todos os seus gastos vão ser reduzidos drasticamente. Um grande problema que eu tenho, por exemplo, é comprar cursos. Eu viro e mexe e quero comprar algum curso novo. Isso realmente é um problema, porque os cursos normalmente não são muito baratos. E qual que é o meu gatilho? Instagram. Se eu começo a rolar no Instagram e aparecer 1000 cursos, eu começo a entrar nesses cursos. No meu celular pessoal, eu não tenho mais Instagram, justamente por conta disso. Essa última semana eu baixei, eu tive uma recaída e você não faz ideia de quantos sites de cursos eu entrei. Até o momento que eu pensei, eu nem tenho tempo para assistir um curso hoje em dia, o que eu tô olhando aqui? E aí eu excluí o Instagram de novo e pronto, passou minha vontade de comprar curso incrivelmente. A segunda dica tem muita relação com esses ruídos que a gente está fazendo hoje em dia, mas a gente entrou num processo de querer ser multitarefa. E eu nem vou entrar aqui no quesito de produtividade, que já é mais provado por A mais B que ser multitarefas não é ser funcional, é completamente o oposto. Mas vamos olhar para a neurociência aqui pensando nas finanças. Acabei de falar que o seu cérebro é programado para economizar energia. E quando você é multitarefas, o seu cérebro ele fica passando de uma tarefa para outra. Se você não entende um pouco sobre multitarefas, eu vou explicar rapidamente. Quando uma pessoa fala que é multitarefa, que está assistindo esse vídeo do YouTube e ao mesmo tempo está olhando o WhatsApp e respondendo pessoas, saiba que essa pessoa não está fazendo nada ao mesmo tempo.
É basicamente isso. Porque o seu cérebro não consegue dar atenção para duas coisas ao mesmo tempo. Quando você está assistindo um vídeo e está mexendo no WhatsApp, o seu cérebro fica pulando de uma tarefa para outra. Se você está escrevendo uma mensagem agora no WhatsApp, você não está prestando atenção em absolutamente nada do que eu estou falando. Se você está vendo o vídeo e lendo uma mensagem, saiba que você não está lendo a mensagem, você está prestando atenção no vídeo. Quer fazer um exercício engraçado? Senta, fecha os olhos e pede para duas pessoas diferentes falarem coisas diferentes no seu ouvido. Eu tenho certeza que você não vai saber falar a história completa de uma das duas pessoas. Você ou vai misturar as duas histórias, ou você vai falar a história só de uma pessoa. Porque você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E qual que é o problema disso? Quando você começa a ser multitarefa, você começa a gastar muita energia. E sabe o que falta de energia vai acontecer no final do dia? As compras impulsivas novamente. Vai chegar no final do dia, depois de você ter passado o dia inteiro trabalhando, tentando ser multitarefa, exausto, você não vai fazer comida, você vai comprar o iFood. Você não vai querer juntar dinheiro e poupar para você comprar uma coisa mês que vem. Você vai parcelar no seu cartão de crédito. Então você quer parar de fazer mais compras impulsivas? Além de você poder diminuir os ruídos, pare de tentar ser multitarefa ao longo do dia. Foque em uma coisa. Se você quer saber melhor sobre produtividade e afins, recomendo muito que você estude a agenda em blocos. Isso vai te ajudar muito na produtividade e, consequentemente, por incrível que pareça, vai fazer você conscientizar muito melhor as suas finanças pessoais ao longo do dia. E a terceira dica aqui, indo em encontro também ao cansaço, é: não menospreze a fisiologia básica da sua vida. Não menospreze o seu sono, não menospreze a quantidade de água que você bebe, não menospreze exercício físico, saúde mental, não menospreze. Muitas pessoas querem resolver outras coisas da vida antes de resolver a saúde. E qual que é o problema disso? Se você não está com um corpo saudável, se você não está com uma mente saudável, não adianta você querer fazer nada disso. Se você é uma pessoa que dorme 5 horas por dia, saiba que você vai tomar muitas decisões erradas ao longo do dia. Se você é uma pessoa que não ingere bons alimentos, uma pessoa que não faz atividade física, saiba que seu cérebro não tem substâncias necessárias, fisiologicamente falando, para tomar boas decisões. Então você quer melhorar a sua vida financeira? De verdade, melhora a sua saúde primeiro. Se tivesse que escolher uma entre todas as coisas que você precisa fazer para melhorar a saúde, eu focaria no sono. O sono é onde todo o seu cérebro vai se regenerar. Não sei se você sabe, mas existe uma lavagem física durante a noite para liberar todas as toxinas do seu cérebro. E quando você não dorme bem, essas toxinas se permanecem de forma crônica. E cada vez mais vai aparecer doenças, vai aparecer decisões ruins. Você precisa necessariamente cuidar da sua saúde primeiro, para depois tentar cuidar das suas finanças pessoais. E dá para fazer isso ao mesmo tempo, porque você vai começar a ver um hábito trazendo outro. Você começou a dormir melhor, você vai acordar melhor, você vai descansar mais, ao longo do dia você vai ter mais energia e à noite você não vai fazer todas aquelas compras impulsivas. Então, se você quer melhorar suas finanças, melhore a sua saúde. A quarta dica aqui é: entenda o seu passado para você conseguir entender o seu presente e mudar o seu presente. Finanças, a gente vai moldando ao longo da vida. Então, tudo que aconteceu, desde que você é criança, adolescente, até o início da sua vida adulta, você é moldado por o que aconteceu com sua família. O que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, com a sua família em geral, porque a gente criou. Então, muitas das crenças que você tem atualmente são porque os seus pais trouxeram essas crenças para você. E isso pode ser coisas boas ou coisas ruins. E, normalmente, como o Brasil é um país que tem uma falta de educação financeira, as pessoas carregam coisas ruins para hoje. E o que acontece? Decisões ruins. Então, às vezes, você é extremamente conservador porque os seus pais tinham uma estabilidade financeira muito alta. E hoje você tem medo de não ter essa estabilidade. Isso faz com que você comece a tomar más decisões. Às vezes você cresceu a sua vida inteira vendo seus pais fazendo parcelamentos, pegando empréstimos, e você entende que aquilo é normal. Então você começa a fazer aquilo, mas chega uma hora que isso acaba. Você entra numa bola de neve tão negativa que você precisa recorrer a ajudas. Então, se você quer começar a fazer toda essa mudança financeira, entenda os padrões que seus pais tinham em relação às finanças, para você começar a entender os seus padrões. Entender se aquilo que você julgava que seus pais faziam, você não está fazendo exatamente o mesmo. Você só está num processo de negação, não querendo aceitar que você faz as mesmas coisas. Isso também no sentido bom. Se você faz algumas coisas boas financeiramente, tenta entender a raiz disso, para ou você mesmo continuar reforçando isso e até mesmo para você poder repassar para os seus filhos. Isso é muito importante, você entender toda a sua trajetória, quem te moldou e por que te moldou dessa forma. A quinta dica aqui é saber falar não. Se você tem a necessidade de falar de sim para tudo que falam ou te chamam, você vai gastar muito mais dinheiro do que você deveria.
Kaique, vamos no bar? Sim. Vamos no restaurante? Sim. Vamos viajar? Sim. Vamos comprar uma roupa? Sim. Pronto, eu já gastei mais dinheiro do que eu queria com absolutamente tudo. Então você precisa aprender a falar não. E por que que é tão difícil? Porque nós fomos acostumados e criados desde sempre a viver numa comunidade. A gente ficava na caverna junto com pessoas, a gente viajava quando nós éramos nômades junto com pessoas, a gente criou vilarejos e cidades juntos com pessoas. E isso cada vez mais é fortalecido ao longo da nossa evolução, da nossa criação. Ao ponto de, existem alguns estudos hoje que mostram que quando você recebe uma notificação de uma pessoa no WhatsApp e você ignora aquela pessoa, está sendo similar a uma dor próxima a uma pessoa estar fisicamente ao seu lado, falar com você e você ignorar. E isso é muito bizarro, porque, de novo, as redes sociais estão fortalecendo cada vez mais essa dor de falar não para as pessoas. Então você precisa racionalizar isso e, de repente, deixar claro para as pessoas qual que é o seu perfil, o que você gosta de fazer, quais são suas prioridades. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito caseira. Eu particularmente não gosto de ficar indo em restaurantes, bares, festas. E todos meus amigos, todos meus familiares já sabem disso. Então eles vão evitar de ficar me chamando. E num sentido bom, não é tipo, o Kaique vai falar um não, então não vou chamar. Mas eles vão priorizar. E eu também vou priorizar nas minhas escolhas. Viagem. Tenho muitos amigos que viajam 3, 4, 5 vezes no ano. Não é minha prioridade, não é momento financeiro para isso. E eles sabem disso e tá tudo bem. Isso não diminui a nossa amizade, isso não diminui o nosso relacionamento, isso até fortalece, porque sabem que no momento que eu estiver presente, é um momento que eu realmente queria estar ali e que eu possa estar ali. Então você precisa tanto racionalizar isso com você, quais são suas prioridades, inclusive com as pessoas próximas, as pessoas que você ama, você precisa deixar isso claro para elas. Pode parecer rude no início, pode trazer um desconforto, mas eu te garanto que isso vai fortalecer os de verdade. A sexta dica aqui é você parar de acreditar que todas as mudanças que você vai fazer na sua vida são mudanças drásticas. Tudo que eu tô falando aqui são coisas que você pode ir aplicando um pouco de cada vez. O Instagram é o que mais te incomoda? Você pode diminuir o acesso ao Instagram. Você pode deletar o Instagram e deixar o TikTok aceso. Você compra muito na Shopee e na Shein. Você pode excluir a Shein e não a Shopee. Você atualmente fala sim para tudo. Você pode começar a falar um sim e um não. Então você precisa entender que não é tudo na sua vida que vai ser drasticamente mudado, inclusive as suas finanças. Eu disse aqui para você que todos os moldes financeiros que você tem é construído ao longo da sua vida. Então não é do dia para a noite que tudo vai se mudar e você pode sim, inclusive eu recomendo que deveria fazer sim aos poucos. Se você está no momento que você está endividado, escolha uma dívida para pagar. Não estou falando para você cortar todos os restaurantes, todas as roupas, todos os shoppings, porque o seu cérebro não vai querer fazer isso. Você vai querer imediatamente, depois de um dia cansativo, voltar para o seu padrão. E todo esforço que você está tendo para sair desse padrão foi por água abaixo. Então, de todas as dicas que eu estou dando, o que eu recomendo? Escolha uma que você queira fazer, que você acha que é aplicável, e aplica. Você vai sentir uma diferença. Aquele hábito que você criou novo vai começar a inserir e puxar outros hábitos. Por exemplo, você quer dormir melhor, que foi uma das dicas que eu dei. Em vez de você tentar deitar na sua cama 10 horas da manhã e acordar 6 horas da manhã, diminui o celular à noite. Você está acostumado a deitar na sua cama e ficar com o celular até as 10 horas da noite. Que tal você tirar o seu celular 9h30 da noite? Ou 9h45 da noite? Ficar 15 minutos deitado na cama, ocioso. É uma melhora que você vai ter. O seu cérebro já vai estar um pouco mais descansado. Depois tira por meia hora, depois tira por 1 hora, depois você começa a fazer a higienização do sono, depois você começa a fazer uma rotina matinal para de fato seu sono à noite vir. Mas você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. É isso que eu quero dizer. Então entenda que todas as mudanças da sua vida não vão ser mudanças drásticas, inclusive a sua financeira. Vá aos poucos. E a última dica aqui, a sétima, é não fique dependendo 100% da sua motivação, da sua disciplina e da sua boa vontade. Elas em algum momento vão falhar e você não vai querer voltar para o seu padrão novo que você está tentando construir. Por que essa é a minha sétima dica? Porque eu queria dar todas as outras dicas antes, coisas um pouco mais práticas para a gente ter essa conversa. Existem alguns estudos psicológicos e neurocientíficos que mostram que a motivação atualmente é uma das coisas mais importantes para você continuar desempenhando um bom ritmo. Atletas mostraram que tem uma motivação intensa do início da carreira até o final da carreira. Grandes pesquisadores mostraram que tem uma motivação desde o início de uma pesquisa até o final de uma pesquisa. Então sim, ela é uma parte muito importante da sua vida. Mas você depender 100% dela, em algum momento vai falhar. Principalmente se for algo que você nem gosta tanto. Um atleta de futebol ama o que faz, por isso que ele tem uma motivação absurda sobre aquilo. Um neurocientista, ele ama a pesquisa que ele está fazendo, por isso que ele tem uma motivação absurda sobre aquilo. Mas as suas finanças
pode ser que não seja algo tão motivador no início, ou pode ser que você não tenha um amor por aquilo, e tá tudo bem. Por que que pra mim, honestamente, é fácil lidar com as finanças? Porque eu amo isso, eu acho incrível investir, eu acho incrível ajudar as pessoas com as finanças. Então as minhas próprias finanças pessoais é um ritmo muito fácil. Eu e minha noiva, a gente tem um prazer bizarro em sentar e olhar o orçamento do mês, porque a gente tem prazer sobre isso. Então a nossa motivação é grandíssima e a gente consegue manter esse padrão. Mas se você está começando, se você odeia finanças, se você já tem crenças surreais e ruins sobre finanças, você depender da sua motivação vai ser ruim. Então o que eu recomendo? Pegue alguma dessas dicas que eu falei para você e comece a aplicar. Você vai começar a ganhar um pouco de gosto sobre aquilo, porque você vai começar a ver aquela mudança. E pode ser que com o tempo a motivação comece a aumentar. Mas se você ficar dependendo 100% da sua disciplina, no sentido de odeio finanças, mas eu vou preencher uma planilha, em algum momento vai falhar. Então entenda todo o seu ritmo, entenda porque você toma as decisões e comece a aplicar no seu dia a dia. Isso que vai mudar suas finanças pessoais e não a planilha que você vai preencher todos os dias. Eu espero que essas dicas aqui te ajudem e se você gostou de alguma delas e você vai começar a aplicar, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal que todas as semanas eu vou trazer vídeos aqui sobre economia, planejamento comportamental. E se você quiser uma ajuda mais direcionada para começar a mudar toda a sua rotina, mudar todas as suas finanças de uma vez, aqui na descrição tem um link para o meu planejamento financeiro comportamental. Lá eu vou te ajudar a organizar suas finanças de forma racional, sim, mas a gente vai entrar muito nessa área comportamental. A gente se vê numa próxima. Valeu!